Boa noite. Boa noite. Você que está nos ouvindo, hoje é um dia triste, né? Hoje é um dia triste. Desde ontem nós estamos bem abalados com o que aconteceu, né? Para você que chegou agora e talvez não saiba o que tem acontecido, a gente perdeu um amigo aqui, parte da nossa equipe aqui, e ele foi vítima de Covid. E tem mais ou menos uns 16 a 20 dias que a gente não vê mais, desde que ele foi internado, né? E ele faleceu ontem. E todos nós aqui que estamos fazendo o culto, aqui estamos bem abalados, está todo mundo bem emocionado. Mas a gente pede a oração dos irmãos também. Orem por nós, meus irmãos, orem por nós aqui. Nós precisamos muito da oração dos irmãos. Nós vamos continuar aqui a nossa série de bem-aventuranças. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5. E nós vamos falar hoje sobre bem-aventurados os mansos. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. A gente esteve falando sobre bem-aventurados os humildes de espírito, porque eles verão a Deus. O Senhor ensinou sobre a bem-aventurança, bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. A gente pulou esse hoje, a gente vai falar isso aí um pouco mais para frente, né? Porque o sentido de chorar é um outro sentido, não é o que a gente geralmente acha, não é porque a gente está triste por alguma coisa que aconteceu, né? Mas o sentido de chorar tem a ver com você chorar porque você olhou para você e você viu quanto pecador você é. Isso gera em você um choro, que isso gera um arrependimento. Então a gente vai pular essa, a gente vai voltar isso aí um pouco mais para frente, mas hoje eu queria falar para você sobre bem-aventurados os mansos. Está lá em Mateus 5, versículo 5. Jesus diz assim: imagine que Jesus está pregando o seu sermão ali no monte, ali para os seus discípulos. Muitas pessoas estão ouvindo e ele para e ele começa a dizer assim: olha, bem-aventurados os mansos, porque eles vão herdar a terra. Sabe, a ideia de conquista, de predomínio que está proeminente no mundanismo, como a gente esteve falando, sabe, a cultura do mundo que tem essa ideia de predominar, de dominar as pessoas, isso tem a ver com poderio, com forças, com habilidades, com segurança, com agressividade. Tudo isso faz parte do contexto do mundanismo para que você possa correr atrás e conquistar algo, e predominar algo, herdar algo. Então o ensino de Jesus diz que o predomínio sobre a terra, dentre as pessoas do mundo inteiro, dentre todas as pessoas que estão, vai ser entregue a quem? Aos mansos. Então, na ótica natural, né, quando você olha o normal, o natural é quanto mais a pessoa se impõe, quanto mais a pessoa se expressa, quanto mais ela se organiza, quanto mais ela manifesta as suas habilidades, o seu poderio, mais perto ela se acha do progresso, do seu sucesso. Então você vê que você é treinado a vida toda para isso, para se impor, para se expressar, para dar a sua opinião, sabe, para manifestar suas habilidades. Todo mundo quer dar a sua opinião, e a gente está numa era da internet em que todo mundo agora tem voz. Você pode pegar o seu celular e postar alguma coisa e dizer o que você acha, e todo mundo está cheio de opiniões, porque o mundo ensina a gente, a cultura do mundanismo ensina a gente que a gente tem que dar a nossa opinião. E nem sempre a nossa opinião é muito importante, nem sempre as pessoas querem ouvir a nossa opinião, mas a gente já foi treinado a dar a nossa opinião, porque a gente acha que se a gente der a nossa opinião, a gente vai estar ganhando campo, ganhando terreno, sabe? E mais uma vez aqui nós somos lembrados no Sermão do Monte que o estilo de vida que se espera de um crente, ele é totalmente diferente, é oposto ao mundanismo. Então, o mundo não somente é bem diferente, sabe, do crente, do estilo de vida do crente, mas o mundo é incapaz de compreender o estilo de vida do crente. Emilson,
Você pode baixar só um pouquinho aqui, que agora veio muito alto aqui o meu fone. Só um pouquinho. Ótimo, glória a Deus. Agora tá massa. Então, o mundo não somente é incapaz, o mundo não somente é diferente do cristão, sabe? Só como é totalmente incapaz de compreender o que se espera do cristão, porque o cristão vive um estilo de vida oposto ao mundanismo. Então, quando você olha para o Evangelho de Mateus, pense bem, o Evangelho de Mateus ele foi escrito para os judeus. Foi escrito para os judeus. Nós temos 4 evangelhos que eles contam praticamente as mesmas coisas, mas cada um foi destinado para um tipo de público. E o Evangelho de Mateus, onde tem o Sermão do Monte, ele foi escrito para os judeus. Então, você pode ver que começa ali com a genealogia, porque para eles era importante saber que Jesus é descendente. E Mateus coloca logo no início ali do seu sermão, no início do seu livro, o Sermão do Monte, cujos ensinos do Sermão do Monte, eles confrontavam diretamente o estilo de vida dos judeus. Os ensinos do Sermão do Monte, eles confrontam diretamente o estilo de vida e a cultura das pessoas que estavam ouvindo Jesus naquela hora. Então a ideia do judeu acerca do reino de Deus, como você já sabe, era não somente só materialista, mas também era militarista. Então os judeus, quando eles esperavam o reino de Deus, eles esperavam um reino de luxo. Eles esperavam um Messias guerreiro que viesse libertar eles da opressão. Eles pensavam em termos de conquista, em termos de luta, de conquista de bens materiais. Então, por essa razão, Jesus negou prontamente as ideias que eles estavam pensando. É como se Jesus estivesse dizendo assim, olha, não, o caminho não é esse, o caminho do reino não é esse, não, eu não sou nada disso, e nem o meu reino se parece com nada disso que vocês estão pensando. Bem-aventurados são os mansos, porque eles herdarão a terra. Então essas palavras de Jesus, elas soam de uma maneira que vem confrontar a maneira de pensar daquele povo. Não somente do povo judeu, mas essa afirmativa de Jesus confronta a maneira de pensar da igreja atual, irmãos. Provavelmente você já ouviu dizer assim, olha, precisamos unir todos os cristãos, nos unir como uma igreja só e estarmos juntos, para causar um impacto e vencermos o mundo. Olha só o que está acontecendo. Sabe, sempre depois do carnaval, quando termina o carnaval, né? Porque no carnaval as pessoas começam nos desfiles de escola de samba, nos blocos, sabe, a judiar da igreja, a judiar do povo de Deus, a judiar de Deus, da Bíblia. E você já ouviu isso, cara, vamos nos unir, porque o mal está aumentando, a gente precisa combater, e a gente precisa, sabe, fazer alguma coisa para confrontar esses jovens, para ganhar esses jovens, para causar um impacto e vencermos o mundo. Então a gente começa a trazer uma cultura para a igreja também que não tem nada a ver com isso. A gente começa a pensar que para a gente conseguir, a gente precisa ter uma grande organização, a gente tem que fazer um mega culto, a gente tem que fazer uma mega igreja, num mega lugar, para que as pessoas possam ver que a gente está ali lutando, cara. Quando Jesus está dizendo também, bem-aventurados são os mansos, porque eles herdarão a terra. Sabe, o que resta para a gente hoje é começar a pensar ao contrário das ideias que a gente tem. Não somente aqui no Sermão do Monte, mas toda a Bíblia, toda a Escritura sempre está apontando para esse conceito. Sabe, nós podemos perceber claramente na história de Gideão, por exemplo. Quando Deus continuou dizendo para Gideão que reduza o número de combatentes ao invés de aumentar o número de combatentes. Qualquer um de nós ia mandar, olha, como é que a gente vai guerrear com menos? E Deus começa a falar, não, tira. Começa a diminuir o número, reduzir o número de combatentes ao invés de aumentá-lo. Você vê que o ensino de Jesus ele vai totalmente contrário àquilo que as pessoas pensam. Sabe, as bem-aventuranças, elas não foram ditas assim por acaso. Se você pegar em Mateus capítulo 5, você vai ver que Jesus disse uma atrás da outra, porque existe uma correlação entre elas. Então, à medida que o sermão vai sendo pregado, ou à medida que ele vai dizendo sobre as bem-aventuranças, ele dá prosseguimento naquilo que foi dito anteriormente, sabe, dando uma lógica ao ensino que ele está dando. E à medida que vão sendo anunciadas ou enunciadas as bem-aventuranças, elas vão se tornando progressivamente mais difíceis de ser cumpridas, ou de ser aceitas, digo assim, de ser aceitas.
Porque elas vão confrontando muito mais. Em outras palavras, sabe, aquilo que vamos sendo expostos, aquilo que nós vamos sendo expostos, quando nós vamos lendo as bem-aventuranças, é ainda mais humilhante, mais rebaixador do que aquilo que a gente ouviu anteriormente. Quer dizer, aquilo que nós estamos ensinando, estamos ouvindo, você ainda tem que descer ainda mais degraus do que aquilo que você ouviu na semana passada. Então, quando você entende que você não é nada, isso te leva a ser humilde de espírito. E através dessa posição de ser humilde de espírito, você vê a Deus, que você aprendeu semana passada, que os humildes de espírito virão a Deus. E você começa agora a olhar para a sua natureza pecaminosa. Você está vendo Deus, aí você olha a Deus, vê como Deus é. Você olha você e você vê como você é. Isso vai fazer você chorar, porque você reconhece quem você é. E esse choro leva ao arrependimento. Por isso que bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. E agora, Jesus está dizendo bem-aventurados mansos. Por que ele está dizendo bem-aventurados mansos? Porque chegou num ponto da nossa pregação, da pregação de Jesus, e do ensino que a gente está passando aqui, em que nós vamos começar agora a ficar preocupado com outras pessoas, com o que as pessoas dizem acerca de nós. Sabe, uma coisa, meu querido, é você se autoavaliar, é você olhar para você e falar assim: cara, eu não sou nada, eu preciso de Deus, e você ficar numa posição de humildade de espírito. Isso é uma coisa. Outra coisa é você olhar para você também e ficar vendo que, olha como Deus é, olha como você é, e quantas coisas erradas você tem, isso te levar a um arrependimento, ótimo. Agora, uma terceira coisa, que é o que nós queremos dizer hoje aqui, é quando alguém começa a olhar para você e essas pessoas começam a apontar aquilo que você é. Uma coisa é você se avaliar, outra coisa é quando os holofotes são virados para você e os seus erros começam a ser apontados pelas pessoas, sabe? É muito mais difícil permitir que outras pessoas digam coisas dessa natureza para você do que você. Você vai dizer: olha, eu sou um pecador. Ok, quando você diz que você é um pecador, beleza, você aceita isso, mas quando outra pessoa diz que você é um pecador, é inevitável que você fique ressentido, é inevitável vir o ressentimento. Por isso Jesus está ensinando agora: bem-aventurados os mansos. Sabe, a verdade é que todos nós somos muito mais acostumados, ou preferimos mais a autocrítica do que a crítica externa. Sabe, existe um instinto natural em nós, isso é natural, que não gosta que outras pessoas chamem você de pecador, sabe, mas é inevitável que isso aconteça, é inevitável que as pessoas comecem a dizer o que você é e comecem a dizer quem é você. Não somente você sabe, mas com o relacionamento que você tem com as pessoas, elas vão começar a te conhecer. E a questão é como você vai reagir diante disso. A pergunta que Jesus está respondendo nessa bem-aventurança é: como você vai reagir quando outros indivíduos começarem a dirigir os olhares na sua direção em vez de você mesmo estar fazendo isso? Sabe, vamos analisar o que Jesus disse, que bem-aventurados são os mansos, mas quem é essa pessoa mansa? Quem é o manso? Como ele se relaciona? Então, olhando o Antigo Testamento, é fácil, você rapidamente lembra da atitude de Abraão em relação a Ló, quando ele permitiu que o homem mais jovem faça a escolha e ele não reclamou. Sabe, você também começa a olhar, um segundo exemplo que eu coloquei aqui de Moisés, quando ele abre mão de ser filho da filha de Faraó, dos prazeres e das regalias que ele teria ali, para ser, sabe, ou para obedecer o Senhor e ser um escravo novamente ali com o seu povo, para libertar o povo da escravidão. Você vê a atitude de Davi. Quando você olha o Antigo Testamento, Davi, ele foi ungido rei muito antes dele se assentar ao trono. Ele foi ungido rei, ele conheceu Saul, e o Saul tratava ele injustamente. Mesmo ele já sendo um rei ungido com o Senhor, ele sempre respeitou Saul. E aí, quando você chega no Novo Testamento, você lembra de quem? Logo no início ali em Atos dos Apóstolos, você já vai ver Estevão. Você vê durante o Novo Testamento a vida de Paulo, um homem sábio, um homem cidadão romano, um homem que possuía cultura,
um homem que possuía influência, mas é um homem que se deixava ser ensinado, um homem que se deixava ser corrigido. Sabe, e o nosso maior exemplo supremo é o exemplo do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele diz assim: vinde a mim todos os cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Sabe, ele também diz assim em João capítulo 14, versículo 10, você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Então as palavras que eu digo não são apenas minhas, mas ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Meu querido, quando você olha a vida de Jesus, você vê que tudo que Jesus fazia apontava para o seu Pai, apontava para o Pai. Sabe, ele não considerou a igualdade com o Pai, mas ele abriu mão da sua glória e humilhou-se como homem. Se tornou servo. Sabe, isso é a mansidão, isso é a humildade. Isso não é algo natural que qualquer pessoa pode ter, mas isso é algo produzido pelo Espírito Santo em nós. Somente o Espírito Santo em nós pode ter nos dar a capacidade de nos dobrarmos essa bem-aventurança. Sabe, misericórdia e mansidão, elas descem somente do céu. Somente Deus pode liberar isso sobre nós, somente Deus pode liberar isso sobre você, sobre mim, a ponto de mudar o coração humano, a ponto de fazer com que uma pessoa que só pensa em si, comece a pensar nos outros, a ponto de fazer com que uma pessoa que tenha poder, compartilhe aquilo que tem. Sabe, ninguém cobre fragilidade e pecado de ninguém, somente Deus, somente Deus pode liberar isso sobre nós. A mansidão é algo liberado de Deus sobre nós. A mansidão, dita aqui no Sermão do Monte, é algo do Senhor sobre nós. Sabe, e o que é ser manso? Aqui de novo, ninguém é capaz de ser manso, a não ser que essa pessoa também seja humilde, porque as coisas são uma sequência, né? Bem-aventurado são os humildes, porque eles virão a Deus. Bem-aventurados são aqueles que choram, porque eles serão consolados. E bem-aventurados são os mansos, porque eles herdarão a terra. Então, mansidão não pode ser confundido com fraqueza ou com fragilidade. Por exemplo, uma pessoa calma não quer dizer que essa pessoa é mansa. Sabe por quê? Porque eu posso destruir a tua vida falando devagar, baixinho e educadamente. Sabe, tem aquelas pessoas que não precisam gritar, elas não precisam explanar, não precisam, sabe, perder o controle e gritar, mas elas conseguem sair dessa posição de mansidão somente falando baixo, falando palavras bonitas e palavras educadas. E na verdade, mansidão não tem a ver com falta de poder, aquela pessoa fraca, mas mansidão pelo contrário. Mansidão é muito poder sob controle. Sabe, é a limitação que eu tenho de realizar algo para que aquilo gere por uma causa muito maior. Então isso não pode ser confundido com fraqueza. Fraqueza é falta de força, falta de poder, uma completa falta de opções, quando não tem opção nenhuma. Sabe, mas mansidão é possuir poder, possuir opções, contudo eu decido me abster a usar esse poder. Então mansidão ela não pode ser confundida com uma personalidade descontraída, ou de passividade, indiferença, ou pessoas orgulhosas e cruéis, como já disse, com algumas palavras. Algumas coisas mais cruéis elas podem ser ditas simplesmente numa voz baixa e suave. Então a mansidão não tem a ver com personalidade, sabe? É uma personalidade padrão assim. A personalidade vai fazer você ser talvez mais impulsivo, mais agressivo, mais calmo, mas a mansidão não tem a ver com isso. Mansidão é muito poder sob controle. Sabe, é um comprometimento que você tem interno com Deus, consigo mesmo, para usar a força da personalidade que você tem, seja ela agitada ou calma, mas você usar essa força da sua personalidade de uma forma humilde, de uma forma para servir as pessoas, de uma forma de ser gentil. É só você olhar a história de Jesus, sabe? Jesus ele restringiu o poder que ele tinha para a realização de uma causa muito maior.
Sabe, ele estava disposto a ser censurado por causa do amor. Ele estava disposto a ser crucificado por causa do amor. Sabe, aqui na Terra, a cultura do mundanismo faz com que a gente explore a fragilidade e capitalize, sabe, sobre a falha das pessoas. Então a gente vê onde as pessoas são mais fracas e a gente ganha espaço ali dentro. Essa é a cultura do mundo, sabe? Mas quando você olha a história de Jesus, sabe? Ele perfeito, ele desceu do céu, ele entrou na história da humanidade e ele se recusou a nos explorar. Pelo contrário, ao invés disso, ele nos cobriu com a sua mansidão. Sabe? Ele permitiu que pessoas, criaturas, sem nenhum poder, se reunissem, carregassem um direito de defesa própria e o crucificassem. Condenassem ele injustamente, sentenciassem ele à morte. Ele permitiu que pessoas dessem chicotadas nele. Então, a mansidão de Jesus foi muito mais longe do que você pode pensar, sabe? Ele está diante de Pilatos. Ele poderia sair dali, dar uma ordem, vir vários anjos e levarem ele e acabar tudo. Ele tinha força, ele tinha poder, mas ele decidiu não usá-lo por uma causa maior, ser manso. Sabe, a mansidão de Jesus foi mais longe, foi muito mais longe do que nós podemos imaginar. Os mansos herdarão a terra. Os mansos herdarão a terra. Quando ele começa a ensinar sobre mansidão, que os mansos vão herdar a terra, as pessoas talvez não entendessem, talvez até hoje você possa talvez estar sem entender isso, cara. Mas quando ele estava falando isso, ele estava falando dele mesmo, sabe? E essa promessa de herdar a terra, a gente pode explicar ela em duas seções diferentes, duas partes. Por exemplo, herdar a terra a gente pode pegar no sentido presente. Sabe, um homem realmente manso, ele é um homem que herda a terra hoje. Por quê? Porque ele é satisfeito. Ele vive feliz, cara. Ele vive feliz, essa é a promessa. Sabe, essa é a promessa presente, herdar a terra hoje. Você é satisfeito porque você sabe que você nada tem, mas tem tudo ao mesmo tempo. Já que você pode me entender assim. Tanto faz ser humilhado, tanto faz ser honrado, tanto faz seu nome aparecer nas coisas, tanto faz seu nome não estar no banner, tanto faz as pessoas falarem teu nome lá na frente, tanto faz não falarem. Tudo posso naquele que me fortalece. Posso passar por tribulações, posso ter vitória, posso sofrer, posso viver com menos, posso passar por um período desempregado. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Filipenses 4,13. Sabe, 1 Coríntios capítulo 3, Paulo também diz isso: tudo é vosso, seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja a vida, seja a morte, seja qualquer coisa, coisas do presente, por vir, sim, todas as coisas nos pertencem hoje. Se nós somos mansos, somos autênticos cristãos, somos autênticos discípulos de Jesus, somos herdeiros da terra hoje. Sabe, você pode ficar até preocupado. A gente falou sobre isso no domingo, né? No culto de domingo passado, de não andeis ansiosos. Você pode ficar até preocupado por uma notícia que você acabou de receber, algo que vai tirar a sua paz por um tempo, mas, cara, talvez alguma tempestade, algum vento está batendo na tua porta em alguma área da sua vida, mas você sabe que tudo você pode passar, tudo posso naquele que me fortalece. Sabe, esse versículo é bem interessante, porque a gente usa ele só para as coisas boas, né? Tudo posso naquele que me fortalece, né? Vira para o teu irmão que está do teu lado, diga: tudo posso naquele que fortalece. Essa vai ser a melhor semana da sua vida, e tudo pode naquele que me fortalece. Você tem que viver para cima, é feliz. E naquela semana, o seu amigo morre. Naquela semana, ele parte, ele vai para a glória. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Sim, quando eu entendo que os mansos herdarão a terra, eu entendo que essa herança é nossa agora. Nós podemos passar por tribulações, nós podemos ficar tristes, nós podemos, sabe, passar por todas essas coisas, podemos chorar, porque nós sabemos que nós podemos usufruir ou desfrutar da herança que o Senhor liberou sobre nós
hoje. Hoje. Ou seja, nós já conseguimos experimentar isso, claro que em parte, não em sua totalidade. Nós vamos experimentar em sua totalidade quando Jesus voltar, ou quando estivermos com Ele na glória, mas conseguimos experimentar em parte hoje. Sabe, também tem uma referência ao futuro, a segunda parte que eu queria dizer, em duas sessões. A primeira é o presente e a segunda é a ideia de futuro. Paulo diz em Romanos capítulo 8, um texto que eu gosto bastante, versículo 17, olha, se nós somos filhos, então nós somos herdeiros, e herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Co-herdeiros de Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Da sua glória. Sabe, em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 12, Paulo diz também: não fique preocupado demais, Timóteo, com os seus sofrimentos. Antes de tudo, mostre-se manso, capaz de sofrer, e então reinará com Cristo. Pois todo aquele que exalta será humilhado, e todo aquele que se humilha será exaltado. Também está em Lucas capítulo 14, versículo 11. Sabe, por essa razão, meu irmão, minha irmã, ser manso é impossível para um homem natural. Não dá para você ser manso somente porque você quer ser manso. Não se trata de alguma coisa que você pode fazer, mas é uma qualidade do caráter de Deus produzida em você, impressa em você. É um fruto direto do relacionamento que você tem com o Espírito Santo. Ou seja, não tem condição de você ser manso se você não é humilde de espírito. Não tem condição de você exercer a mansidão e ser manso se você não chora, porque você olha para você e você vê os seus pecados. Isso gera arrependimento em você e vontade de mudar. Não tem como fazer isso. Não tem como fazer isso. É um fruto direto do relacionamento que você pode ter com o Espírito Santo. Então, o que compete a você fazer? Qual é o seu papel nisso? Compete a você se humilhar, confessar a sua vergonha. Deus, sabe, você tem uma obrigação como discípulo de Jesus de colocar um ponto final no seu próprio eu. Você precisa, sabe, mortificar o seu próprio eu. Esse eu exigente, esse eu que quer as coisas, esse eu que quer falar tudo, que dá opinião em todas as coisas. Sabe, esse eu que quer os seus direitos, sabe? O mundo está cheio de pessoas que querem exercer os seus direitos. Quando você olha o que Jesus está querendo ensinar aqui, Ele abriu mão dos seus direitos por você e por mim. Por que eu não posso abrir mão do meu direito? Está na hora de você mortificar o seu próprio eu, que é a causa das dificuldades que você tem, cara. Sabe, você tem que fazer isso a fim daquele que adquiriu a gente, que comprou a gente, possa vir e possuir a gente por inteiro. Sabe, Jesus está querendo ensinar aqui que não basta você querer ser manso, se você não tiver um relacionamento com o Espírito Santo. Para você usufruir da promessa de herdar a terra, de viver uma vida alegre, uma vida feliz, sabe? A felicidade, cara, ela está nessa vida com Cristo, está em desfrutar dessa vida com Cristo. E aí, às vezes você vê um irmãozinho, às vezes ele não tem nem muita coisa, cara. Ele nem tem muita coisa. Mas ele vive satisfeito, ele vive feliz, ele vive agradecido, e ele é generoso. Porque ele mortifica o seu próprio eu, que é exigente, de sempre querer ter mais e mais e mais e mais, sempre querer expressar a sua opinião ou exercer o seu direito, para que possa abrir mão, mesmo você tendo poder para fazer as coisas, abrir mão por uma causa maior, pensar antes de fazer. Sabe, se todos nós parássemos para pensar de como nós poderíamos, qual seria o impacto das nossas decisões, muitas coisas elas iam
ter um resultado totalmente diferente. Sabe, tem um amigo meu que ele é blogueiro, ele tem um Spotify chamado Drops, acho que é Drops de Inteligência, não me lembro muito o nome, mas enfim, se você estiver assistindo aí, você tá ligado aí, lá de Vila Velha. Sabe, e eu estava ouvindo uma vez ele explicar isso, ele falou algo bem interessante em relação às decisões que a gente toma com a consciência, ou com o consciente ou com o inconsciente, sabe? O consciente, para que ele seja utilizado para que você tome uma decisão, isso demora mais. Geralmente, o que você usa para tomar decisões rápidas é o seu inconsciente, ele já está gravado ali, o papum, a resposta automática. Claro que se você for usar o consciente, você vai demorar mais. Por quê? Porque você começa a pensar onde aquilo ia dar, qual o impacto que aquilo poderia ocasionar, o que você ganha, o que você perde com isso. Sabe, quando nós colocamos as nossas decisões através da nossa consciência, utilizamos a nossa consciência, nós conseguimos medir o impacto das nossas palavras, das nossas decisões, e nós conseguimos exercer a mansidão. Às vezes abrir mão de um direito que eu tenho por uma causa bem maior. Sabe, talvez seja dentro da sua família. Talvez você tenha a razão de um monte de coisa que você faz. Talvez você, no relacionamento com a sua esposa, sempre seja o que cede. Ou com o seu marido, sempre seja o que cede. Sempre cede. Mas você tem razão, mas você sempre cede. Você fala assim, olha, mas chega de eu ceder. Mas, meu irmão, às vezes vale a pena você abrir mão do seu direito, da sua razão, por uma causa maior. De você controlar o seu poder para tocar o coração do seu familiar de uma forma diferente, que demonstre o que o Senhor tem. E quando o que o Senhor tem para a vida dele, e quando você consegue colocar isso, você vive uma vida muito mais feliz, cara. Sabe, você vive uma vida mais feliz, uma vida mais tranquila. E você desfruta do que Jesus está querendo dizer, de que você vai herdar a terra agora, das coisas que estão ao seu favor, ao seu dispor, trabalharem em prol da sua vida, e você se sentir agradecido com isso e feliz com isso. Sabe, talvez seja a hora da gente falar um pouco menos, dar menos opinião e dar mais exemplo. Sabe, a internet está cheia de opiniões, cheia de pessoas que querem dar opiniões, mas o mundo, ele não precisa da sua opinião, o mundo precisa do seu exemplo, querido. Sabe, o mundo não precisa da opinião da gente, o mundo precisa da opinião bíblica, a opinião da Bíblia, precisa da opinião de Jesus, e precisa do nosso exemplo. E muitas vezes o nosso exemplo é não dar a opinião e ficar quieto, e ver até onde aquilo ali pode dar. Olha, mas eu vejo aquilo e não consigo me segurar, cara. Claro que você consegue, seja manso. Se segure. Retenha o poder, controle o poder para uma causa muito maior. Feche seus olhos aí onde você está, aí na sua casa. Eu não sei, cara, o que isso pode ter gerado em você. Qual tipo de coisa isso pode ter gerado em você, qualquer tipo de confronto, qual tipo de confronto que foi gerado no seu coração com essa palavra. A gente sabe que o Sermão do Monte é um sermão de confronto. Nós somos confrontados a aprender, nós somos confrontados a crescer, e quero que você feche seus olhos e na área que Deus está confrontando você aí, queria que você orasse e você fizesse uma seguinte oração: Senhor Jesus, me dá poder de ser manso. Me capacita para ser manso. Me capacita para que eu possa exercer isso. Para que eu possa me controlar. Capacite-me. Enche meu coração da sua mansidão. Isso só pode ser algo que vem do Senhor, irmãos. Não importa o seu tipo de personalidade, não importa se você é explosivo, se você é calmo, isso não tem a ver com mansidão. Mas a mansidão é controlar o poder e o direito que você tem de falar ou de fazer por uma causa maior. Sim, Jesus, eu oro pelos meus irmãos.
Você que está na sua casa aí nos ouvindo e assistindo isso com a gente. Eu oro por você, O Espírito Santo age em você agora. Eu oro para que o Espírito Santo age na sua vida. Eu oro para que o Espírito Santo toque em você, encha você de capacidade, capacite a ser manso. Sabe? Eu oro para o Espírito Santo trabalhe a humildade no seu coração. Eu oro para que Ele trabalhe o arrependimento no seu coração, para que Ele trabalhe a mansidão em você. Sim, Jesus, eu oro. Deus, trabalhe a mansidão no coração dos seus filhos. Seja você onde estiver assistindo esse culto com a gente. Eu oro para que o Espírito Santo te capacite, libere a mansidão que vem do caráter de Deus no seu coração. Nos ensina a ser mansos e humildes. Ensina-nos a controlar a nossa língua, a controlar a nossa fala, a controlar as nossas ações. Nos ensina a segurar o poder e as razões que temos, a mortificar o nosso eu. Bem-aventurados são os mansos, porque eles herdarão a terra. Herdarão a terra, essa é uma promessa para você viver hoje, meu irmão. A ver alegria em meio ao caos, a olhar as coisas na ótica que Jesus olha. Sim, Pai, eu oro. Abre os olhos dos meus irmãos, que eles olhem e enxerguem as coisas na ótica que o Senhor vê. Na ótica que o Senhor vê. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.